Como pode o homem mais sábio que já existiu ter terminado seus dias envolvido em idolatria, distante do Deus que lhe concedera a sabedoria? Salomão, o rei que construiu o magnífico templo em Jerusalém, que acumulou tanto ouro que a prata perdeu valor em seus tempos e que recebeu sabedoria diretamente do Criador, encerrou sua vida erguendo altares para divindades pagãs. Hoje, convido você a mergulhar em uma narrativa surpreendente sobre como a sabedoria sem obediência pode culminar em ruína. E o mais impressionante é perceber como as decisões tomadas nos últimos anos de Salomão lançaram uma longa sombra sobre o futuro de Israel. Acompanhe esta história e descubra como até mesmo a maior das sabedorias, se divorciada da fidelidade, acaba fracassando. A antiga Jerusalém, repleta de vida, comércio e cultura. Davi, o famoso rei que sucedera a Saul, havia consolidado um poderoso reino, expandindo fronteiras e submetendo diversos povos vizinhos. Ele conquistou vitórias decisivas contra filisteus, moabitas, edomitas e outros, transformando Israel em um centro político e religioso de destaque. Jerusalém, a capital, tornara-se o local onde a Arca da Aliança repousava. E o povo via Davi não apenas como um grande guerreiro, mas como um governante segundo o coração de Deus. Contudo, Davi já estava velho e doente. Nesse período, muitos em Israel se perguntavam quem o sucederia. Como era costume na maioria dos reinos antigos, o primogênito seria a escolha natural. Mas a casa de Davi era extensa e complexa. Um de seus filhos mais velhos, Adonias, chegou a organizar um banquete com apoio de Joabe, o comandante do exército, e do sacerdote Abiatar, autoproclamando-se rei. Diante desse movimento, o profeta Natã e Batseba intervieram para lembrar Davi de uma promessa, a de que Salomão, filho de Davi com Batseba, herdaria o trono. Enquanto Adonias festejava, Davi ordenou que o profeta Natã e o sacerdote Zadok ungissem Salomão como rei, a fim de cumprir sua palavra. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 32 a 35. Ocorreu em Giom, onde Salomão foi aclamado pelo povo numa comemoração tão intensa que a terra parecia tremer com o barulho. Esse ato público e solene frustrou as pretensões de Adonias, estabelecendo de modo definitivo Salomão como sucessor legítimo. Salomão, então, assumiu um reino em condições excepcionais, fronteiras estabelecidas, exército poderoso, tesouros acumulados e uma capital que se firmava como centro de adoração ao Deus de Israel. O maior desafio, no entanto, estava nas intrigas internas. Ele precisou, logo nos primeiros dias, lidar com aqueles que conspiraram contra sua entronização, além de consolidar acordos políticos e fortalecer sua posição como monarca. Mas como um jovem de aproximadamente 20 anos poderia governar um reino tão extenso e cheio de desafios? Essa dúvida pairava sobre muitos, e é nesse ponto que a Bíblia apresenta uma das passagens mais marcantes da vida de Salomão, o pedido singular que ele fez a Deus em Gibeão. Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, pois aquele era, até então, um lugar de culto muito utilizado pelos israelitas, já que o templo ainda não existia. Naquela noite, Deus se revelou em sonho ao jovem rei e lhe disse: "Pede o que queres que eu te dê." Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5. Diante de uma oferta que qualquer líder poderia usar para obter poder, destruir inimigos ou acumular riquezas infinitas, Salomão fez um pedido surpreendentemente humilde: "Dá ao teu servo um coração sábio para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal." 1 Reis 39. Ele demonstrou plena consciência de sua juventude e da necessidade de sabedoria divina para liderar com justiça. Essa resposta agradou tanto a Deus que ele não apenas concedeu sabedoria, mas também acrescentou riquezas,
honra e a promessa de uma vida longa, caso Salomão permanecesse fiel aos seus caminhos. 1 Reis 3:10-14. Com isso, Salomão tornou-se famoso como o homem mais sábio do mundo. Logo depois de receber esse dom divino, sua sabedoria foi posta à prova na história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. 1 Reis 3:16-28. Sem provas, Salomão ordenou que o bebê fosse partido ao meio, observando qual das mulheres cederia para salvar a criança. A verdadeira mãe, movida por amor, renunciou ao direito, revelando-se por sua compaixão. Com o trono fortalecido e a sabedoria celestial guiando suas decisões, Salomão organizou o reino de forma exemplar. Ele manteve o exército poderoso de Davi e empreendeu projetos grandiosos. Dividiu o território em 12 distritos administrativos, cada um responsável por prover mantimentos à corte por um mês. 1 Reis 4:7. Essa estrutura garantiu prosperidade e estabilidade para Israel. Além disso, Salomão expandiu o comércio para além das fronteiras, promovendo relações comerciais com nações como Tiro e Egito. Navios retornavam com ouro, prata, marfim e animais exóticos. 1 Reis 10:22. Suprimentos de madeira de cedro e produtos de luxo chegaram a Israel, impulsionando a economia e fortalecendo alianças diplomáticas. Enquanto Davi travou batalhas para consolidar Israel, Salomão desfrutou de paz. 1 Reis 4:20, 4:25. Essa tranquilidade permitiu que ele se dedicasse ao projeto mais significativo de sua vida, a construção do templo dedicado ao Senhor, um sonho que seu pai Davi acalentou, mas não pôde realizar. A construção do Templo de Jerusalém simboliza o auge do reinado de Salomão. Davi desejava edificar uma casa para o Senhor, mas Deus não permitiu, pois ele fora um homem de batalhas. 1 Crônicas 22:7-8. Assim, a missão foi confiada ao seu filho. No 4º ano do reinado, Salomão deu início à obra 1 Reis 6:1. Cedros foram encomendados de Hirão, rei de Tiro, fiel aliado de Davi. Para realizar o projeto monumental, uma força de trabalho colossal foi mobilizada. 30.000 homens revezavam-se no Líbano, auxiliados por 70. Sisal carregadores, 80. 1.000 cortadores de pedra e 300 supervisores. 1 Reis 5:13-16. As pedras eram cuidadosamente talhadas nas pedreiras e transportadas prontas ao local, garantindo que não houvesse o som de martelos no canteiro de obras. 1 Reis 6:7. O templo possuía 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. 1 Reis 6:2. Suas paredes de pedra foram revestidas com cedro talhado e cobertas com ouro reluzente. No Santíssimo, ou Santo dos Santos, um espaço cúbico de 9 metros, colocaram 2 imensos querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, com asas estendidas de parede a parede. 1 Reis 6:20-3:28. A Arca da Aliança foi posicionada ali, contendo as tábuas da lei de Moisés. Após a conclusão, Salomão convocou Israel para a dedicação. Durante a cerimônia, ao colocarem a arca no Santo dos Santos, uma nuvem encheu o templo, manifestando a glória divina de forma avassaladora. 1 Reis 8:10-11. Salomão, emocionado, orou reconhecendo que nem os céus podem conter Deus, muito menos aquela edificação. 1 Reis 8:20, 2:53. A celebração durou 14 dias, com sacrifícios abundantes e uma alegria que transbordava entre o povo. Com o templo erguido, os anos seguintes do reinado foram marcados por prosperidade e riqueza sem precedentes. Jerusalém tornou-se tão opulenta que a prata foi comparada a pedras comuns. 1 Reis 10:27. Ouro de todas as partes do mundo era acumulado no reino. A corte vivia em fartura. O suprimento diário incluía dezenas de coros de farinha, bois engordados, ovelhas e aves. 1 Reis 4:22-23.
Frotas de navios voltavam de Tarsis a cada 3 anos, trazendo tesouros, marfim e animais exóticos. 1 Reis 10:22. A fama de Salomão chegou a lugares distantes, atraindo a rainha de Sabá, que veio testá-lo e ficou impressionada com sua sabedoria e glória. Com desafios enigmáticos, 1 Reis 10:1-13, a rainha de Sabá ficou admirada pela impressionante ordem do reino, a grandeza das construções, a abundância na mesa do rei, a organização dos oficiais e a devoção no templo. Sua reação foi clara, nem a metade do que ouviu fez justiça à magnificência que encontrou. Trouxe consigo ouro, pedras preciosas e especiarias raras, solidificando ainda mais a fama de Salomão no cenário internacional. Salomão escreveu cerca de 3,0 provérbios e, em 2,5 cânticos. 1 Reis 4:32. Sua sabedoria ia além da administração, englobando estudos de plantas e animais. Líderes e estudiosos das nações vizinhas viajavam para ouvir sua sabedoria, que ecoava como um modelo de discernimento espiritual e intelectual. Livros como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos refletem sua sabedoria, conselhos práticos, reflexões filosóficas e exaltação do amor. Mas, no auge do sucesso, surgiu sua queda. A glória e prosperidade trouxeram tentações perigosas que testaram o coração de Salomão. Casamentos políticos com princesas estrangeiras eram estratégias comuns da época para selar tratados de paz e comércio. Salomão se uniu à filha do faraó do Egito, 1 Reis 3:1, consolidando um novo paradigma. O Egito, antes opressor de Israel, tornava-se agora aliado. Logo, alianças diplomáticas se multiplicaram: moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas. Cada esposa trazia presentes luxuosos, cortes, sacerdotes de suas divindades e pedidos por templos próprios. Isso violava a lei de Moisés, que proibia tais uniões para evitar que Israel fosse influenciado por cultos pagãos. Deuteronômio 7:3-4. Salomão ignorou as advertências divinas, confiando em sua habilidade política. No entanto, a Bíblia relata que ele teve 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. 1 Reis 11:3. Essas relações, além de alianças políticas, abriram as portas para influências religiosas externas. O Palácio de Salomão tornou-se um reflexo de múltiplas culturas e rituais. Estátuas de divindades estrangeiras, sacerdotes e práticas pagãs começaram a ocupar espaços dentro do reino. Embora Salomão não tenha declarado abandono do Deus de Israel, sua tolerância aos cultos estrangeiros levou-o a se afastar gradualmente da pureza da fé. Salomão, o rei que recebeu sabedoria divina, começou a adorar deuses estrangeiros, algo que a lei proibia veementemente. Ele construiu altares pagãos e participou de rituais proibidos, pondo em dúvida a exclusividade do culto ao Senhor. Em 1 Reis 11:4, lemos que, já idoso, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses, tornando-o imperfeito diante do Senhor, diferente do coração fiel de Davi, seu pai. Mesmo com sua sabedoria extraordinária, Salomão não escapou das más influências que ele próprio permitiu em sua casa. Pequenas concessões ao longo do tempo o levaram a corromper seu coração. Essas esposas estrangeiras trouxeram práticas religiosas que afrontavam os mandamentos divinos. Deuses como Astarote, Moloque e Quemos exigiam rituais repulsivos, como prostituição cultual e até sacrifícios humanos. 1 Reis 11:5-8. Salomão construiu locais de adoração para essas divindades em um monte frente a Jerusalém, possivelmente parte do Monte das Oliveiras. Essa afronta ao templo sagrado encorajou o povo a experimentar e adotar cultos pagãos, corroendo a identidade de Israel como nação santa. Ele, que escreveu Provérbios, alertando contra os desvios do coração, agora se via como exemplo vivo da própria queda que condenara.
A confiança excessiva em sua sabedoria o cegou ao poder corrosivo do pecado em seu lar e na nação. Jerusalém, epicentro da adoração ao Deus único, tornou-se palco de cultos abomináveis tolerados pelo rei. Divindades pagãs exigiam rituais brutais, incluindo sacrifícios infantis, prática severamente proibida pela lei mosaica, Levítico 18, 21, 20, 2, 5. Salomão chegou a construir altares para Quemos e Moloque, conforme 1 Reis 11, 7, 8, ilustrando o alcance da contaminação espiritual. Para o povo, era difícil entender como o rei, que erguera um templo magnífico ao Senhor, permitia cultos idólatras. Esse sincretismo minou a fé no Deus único e gerou uma cultura de negociação de valores, diluindo a espiritualidade de Israel. Além da dimensão religiosa, a idolatria trouxe consigo um colapso nos valores morais. As celebrações pagãs incluíam ritos de fertilidade, excessos com bebidas, imoralidade sexual e outras práticas contrárias às diretrizes divinas dadas a Israel. A sociedade começou a espelhar essas ações corruptas e a elite, em especial, frequentava esses cultos estrangeiros, interpretando isso como enriquecimento cultural do reino. Esse processo foi lento e progressivo. Salomão não abandonou o Senhor de uma só vez. Ele se afastou aos poucos, justificando cada decisão como uma questão de diplomacia ou tolerância. Gradualmente, sua sabedoria, antes orientada por Deus, foi sendo usada para justificar concessões que o levaram ao desvio. No início de seu reinado, o jovem rei buscava ao Senhor com fervor. Com o passar do tempo, porém, mergulhou em projetos grandiosos, alianças políticas e na gestão de seu vasto harém. A espiritualidade genuína foi substituída por rituais formais, culminando na aceitação da idolatria. Para manter esse estilo de vida luxuoso com palácios magníficos, um grande exército e um harém imenso, Salomão aumentou impostos e trabalho forçado. 1 Reis 9, 15. A paz herdada foi usada não para aliviar o povo, mas para sustentar ostentação e alianças externas, provocando insatisfação, especialmente entre as tribos do norte. Enquanto Davi, mesmo em pecados graves, demonstrava arrependimento sincero quando advertido, Salomão, ao ser repreendido, permanecia inflexível. Sua soberba e confiança em sua sabedoria o impediam de reconhecer seus erros. Deus, contudo, não ficou em silêncio. As Escrituras registram que o Senhor apareceu 2 vezes a Salomão, a primeira, em Gibeão, 1 Reis 3, e a segunda, após a consagração do templo, 1 Reis 9, 2, 9. Na segunda vez, Deus advertiu que, se Salomão ou seus descendentes se desviassem de seus mandamentos e servissem a outros deuses, Israel seria arrancado da terra prometida e o templo se tornaria motivo de zombaria entre as nações. Nos últimos anos de sua vida, o profeta Aías de Siló trouxe uma mensagem de julgamento devido à idolatria de Salomão. O reino seria dividido. 1 Reis 11, 29, 39. A profecia dizia que 10 tribos seriam entregues a Jeroboão, enquanto Judá, com Benjamim, permaneceria com os descendentes de Davi, preservando a promessa divina. O profeta ilustrou isso rasgando sua capa em 12 partes e entregando 10 pedaços a Jeroboão. Além disso, novos inimigos surgiram conforme relatado. Em 1 Reis 11, 14, 25, Hadad, o Edomita, retornou do Egito, onde se refugiara durante a conquista de Davi, e Rezon, filho de Eliada, estabeleceu-se em Damasco, criando conflitos ao norte de Israel. Essas ameaças eram um sinal de que a paz, antes tão celebrada, estava se dissipando e o favor divino estava sendo retirado. Ao saber da profecia que concedia 10 tribos a Jeroboão, Salomão tentou matá-lo no Reis 11, 140. Esse ato revelou a dureza de seu coração,
pois em vez de buscar arrependimento, tentou eliminar o instrumento do juízo de Deus. Jeroboão fugiu para o Egito, onde aguardaria o momento certo para retornar. É curioso e impactante observar que o homem mais sábio do mundo tenha sucumbido a armadilhas tão evidentes. A idolatria acompanhou um endurecimento no coração de Salomão. Ele passou a confiar excessivamente em suas próprias justificativas, ignorando os alertas do Senhor. Se antes buscava a orientação divina, agora se cercava de conselheiros que validavam suas decisões equivocadas. Profetas fiéis eram afastados, e o rei vivia em um ambiente de bajulação, onde as demandas de suas esposas e os interesses políticos tinham mais peso do que a lei de Deus. Muitos acreditam que o livro de Eclesiastes reflete os pensamentos de Salomão no final de sua vida. O texto traz reflexões de um homem que, apesar de ter experimentado de tudo, concluiu que tudo é vazio e efêmero. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Ele admite que buscou sabedoria, prazeres e riquezas, mas descobriu que tudo era como perseguir o vento. Eclesiastes 2:11. Contudo, ele também declarou: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Os profetas que Deus enviava para advertir Salomão eram ignorados. A cultura profética em Israel sempre combateu a idolatria e a injustiça, mas o rei não demonstrava intenção de mudar. Como outros monarcas pagãos, ele preferia controlar pela força e resistir à vontade divina. Enquanto isso, o peso dos tributos e das obras obrigatórias gerava insatisfação, especialmente entre as tribos do norte. Tribos como Efraim e Manassés sentiam-se sobrecarregadas e desamparadas, ameaçando a unidade política conquistada por Davi. Jeroboão, mencionado pelo profeta Aías, passou a ser visto como um símbolo de esperança para essas tribos descontentes. Sua popularidade crescia, alimentada por uma profecia que falava de mudanças e pela insatisfação com os impostos excessivos. Salomão reconhecia a habilidade e o carisma de Jeroboão, mas não compreendia que o problema maior estava na decadência de seu próprio governo. Com o passar do tempo, Salomão enfrentou as consequências de suas escolhas. A Bíblia não detalha seu estado de saúde na velhice, mas o rei deve ter percebido os sinais de que a paz estava se desfazendo, as fronteiras enfraqueciam e o povo aguardava um governante que atendesse suas demandas. O livro de Eclesiastes revela um Salomão consciente de que a sabedoria humana e as conquistas materiais são insuficientes para preencher o coração. Para alguns, é uma tentativa de registrar arrependimentos tardios. No entanto, não há evidências de um arrependimento público e genuíno, como o de Davi em salmos como o Salmo 51. O filho de Salomão, Roboão, não demonstrava a mesma sabedoria do pai nos primeiros anos de governo. Isso gerava incerteza: quem assumirá o comando de Israel após Salomão? E qual será o destino da nação? As profecias sobre a divisão do reino, ignoradas por Salomão, estavam prestes a se cumprir de maneira definitiva. Hadade, Rezon e Jeroboão simbolizavam os catalisadores de uma rebelião maior. Seus conflitos enfraqueciam as fronteiras e aumentavam as tensões sobre Salomão, que enfrentava pressão por todos os lados. Não demoraria até que o rei, exausto por questões internas e externas, sucumbisse à negligência espiritual. A outrora resplandecente prosperidade começou a murchar. Os ambiciosos projetos de construção e o número exorbitante de esposas demandavam impostos excessivos. Tribos que antes estavam unidas, agora murmuravam sobre as injustiças e a idolatria que brotavam no próprio palácio. A iminência de uma ruptura era evidente. Depois das 2 vezes em que Deus apareceu para orientar Salomão, não há mais registro de interação entre o Senhor e o rei.
É como se Deus tivesse silenciado, deixando Salomão colher as consequências de suas escolhas. Esse silêncio é profundo quando teimamos em seguir caminhos de desobediência. Deus às vezes permite que sintamos o peso de nossas decisões. Na tradição bíblica, a Salomão são atribuídos, além de muitos provérbios, os livros de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Enquanto o segundo celebra o amor entre o noivo e a noiva, também interpretado como símbolo do amor divino, Eclesiastes reflete sobre o sentido da vida e a transitoriedade das conquistas humanas. Quando o autor de Eclesiastes afirma vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Ele expressa o vazio de buscar sentido em riquezas, poder, prazeres e sabedoria terrena. O livro adota um tom introspectivo, quase melancólico, mas profundamente honesto. Seria esta a confissão de um rei que percebeu que sabedoria, sem fidelidade a Deus, não pode salvar? O ápice do livro surge no capítulo final, onde se conclui que a verdadeira sabedoria consiste em temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, Eclesiastes 12:13. Essa verdade resume a maior lição de Salomão, ainda que reconhecida tardiamente. Contudo, os danos ao reino já estavam feitos e suas palavras finais não puderam desfazer anos de idolatria e injustiça. Salomão reinou por 40 anos, 1 Reis 11, 42. Após sua morte, Roboão assumiu o trono, mas os problemas acumulados durante o reinado de seu pai explodiram. As tribos do norte exigiram alívio dos pesados impostos e trabalhos forçados, mas Roboão, aconselhado por conselheiros inexperientes, aumentou ainda mais a carga. Como consequência, as 10 tribos do norte se rebelaram e formaram um reino independente sob o comando de Jeroboão, 1 Reis 12. Essa divisão resultou na criação de 2 nações, o Reino de Judá, composto pelas tribos de Judá e parte de Benjamim, e o Reino de Israel, formado pelas outras 10 tribos. A unidade conquistada por Davi desmoronou logo após a morte de Salomão, cumprindo as palavras do profeta Aías, que demonstravam que Deus não tolera o pecado, nem mesmo de reis. Salomão iniciou seu reinado pedindo sabedoria, e seus primeiros atos foram cheios de justiça. As grandes construções e a organização do reino marcaram o auge de Israel. Contudo, seu final foi manchado pela idolatria, opressão ao povo e uma profecia de divisão que se cumpriu com seu sucessor. O contraste entre o jovem que escreveu provérbios e o idoso que erigiu altares a deuses estrangeiros é inegável. A história de Salomão permanece até hoje como um aviso de que a sabedoria, sem a submissão a Deus, pode ser distorcida pelos desejos do coração. O rei mais sábio de todos terminou sua vida de forma trágica, pois suas prioridades mudaram com o tempo, e ele foi seduzido pelo poder, riquezas e influências pagãs. Suas escolhas prejudicaram sua própria honra e o futuro do reino que seu pai, Davi, havia estabelecido. A trajetória de Salomão é ao mesmo tempo inspiradora e trágica. Inspiradora pelos feitos grandiosos, pela construção do templo e pelos escritos que ainda orientam milhões a buscar sabedoria, reverência a Deus e equilíbrio em suas vidas. Trágica, porque revela como até mesmo o homem mais sábio pode cair se não mantiver sua lealdade ao Senhor. Ele teve tudo: riquezas, fama internacional, paz, sabedoria divina, um reino unido e a chance de transformar Israel em um exemplo único de nação dedicada ao Deus vivo. No entanto, com o tempo, cedeu a pequenas transgressões, alianças políticas, casamentos com mulheres de outros credos e a construção de altares pagãos. Esse afastamento gradual resultou em um final amargo e na quebra da unidade que seu pai, Davi, havia alcançado.
Para nós, a lição é clara: saber o que é certo não basta, é necessário permanecer fiel aos princípios divinos, mesmo quando enfrentamos pressões e tentações que nos oferecem vantagens imediatas. Salomão conhecia a lei, mas ignorou partes dela, acreditando que sua sabedoria podia controlar qualquer ameaça espiritual. No final, seu coração se corrompeu e seu legado se despedaçou. Que a história de Salomão nos ensine a importância da fidelidade a Deus até o último dia, pois cada pequena concessão pode ser um passo rumo à ruína.